Fala pessoal, tudo bem? Vocês estão de olho nos fundos imobiliários de tijolos? Não vai deixar esse barco partir, hein? Eu vou até compartilhar essa notícia aqui com vocês, mostrando que eles lideraram os ganhos aqui no último mês, né? A gente vai ver essa lista completa, mas é bem relevante, tá, pessoal? O IFIX, né, que é a média dos fundos imobiliários, subiu 3,3%, mas os fundos de tijolos nesse último mês subiram na média 4,3%. Galera, para fundo imobiliário, 4% em um mês é muita coisa, né? Então a gente não pode ficar olhando só para o fundo de papel, que paga bastante dividendo, e esquecer do fundo de tijolo. Talvez agora tenha chegado o grande momento dos fundos imobiliários de tijolos, obviamente pensando em longo prazo. E a gente vai falar exatamente sobre isso hoje. Eu vou mostrar aqui essa lista e falar também os motivos que me fazem ficar otimista com os fundos imobiliários de tijolos. Vamos lá. Já aqui na tela, de novo, vamos ver quais foram os fundos que mais performaram bem aqui nesse último mês. HSLG11, um fundo de logística, 12% de retorno em um mês. Que absurdo, isso aqui é muita coisa. HGRE11, também bem famoso, bem conhecido. Lajes corporativas, 9,77. Depois a gente teve um fundo de papel aqui, mais um fundo imobiliário também de imóveis, o RBRP, também um fundo com bastante laje corporativa, HGBS, Shopping Center, RBVA, setor de renda urbana, um dos que eu mais gosto, VISC11, também Shopping Center, Telos Rio Bravo Renda Logística, mais um de logística, LVBI Logística e BRCR, também lajes corporativas. Esses foram os fundos que mais cresceram. E aqui vale a gente fazer algumas ressalvas, né? Como a própria matéria coloca aqui, o fundo que teve o melhor desempenho foi o HSLG11, que recebeu uma notificação aqui para aumentar o galpão, provavelmente aqui locado para Mercado Livre, né? Para o MELI. Então, esse aqui foi o fundo que teve o melhor desempenho. Vou até colocar aqui rapidamente para a gente ver aqui na tela do Investidor 10. E o que me chamou muita atenção aqui é que esse fundo, vou até colocar aqui um histórico maior, algum tempo atrás teve até um certo burburinho, né? Os investidores ficaram muito preocupados justamente por causa dessa queda brusca aqui do pagamento de dividendos. Tá vendo? Ó, ele distribuía algo em torno de 74 centavos para cada uma cota, depois caiu para 65, mas a gente vê que a gestão não fez aí um mau trabalho porque já está voltando, né? Era algo que até certo ponto era previsto, mas isso daí fez as cotas despencarem, até por isso que agora já voltou um pouco, né? Esse aí é um dos pontos, né? Muitos fundos que valorizam muito é porque em algum momento tiveram alguma queda, por isso que o investidor tem que ter calma, tranquilidade e clareza nos ativos que ele investe. E aí, galera, já voltando aqui para a matéria, né, a gente vai falar sobre os 3 motivos que fizeram essa alta dos fundos de tijolos. Primeiro, é sim uma questão de cenário econômico, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Na carta do HGRE, que é um fundo de lajes corporativas bem famoso, disse que espera-se sim um corte na taxa de juros, mas também falou sobre a redução da vacância, né? Isso daqui é bem importante. Então, pessoal, vamos lá. Quais são os pontos positivos do porquê você não pode ficar de fora, parar de olhar os fundos de tijolos nesse momento? Vamos falar, na verdade, o primeiro motivo que foi aquela história que a gente fala assim que o bode saiu da sala, né? Que era aquele motivo que mais preocupava os investidores de fundos imobiliários, que era a possível taxação dos FIIs, né? Então, isso aqui foi realmente uma notícia positiva para o mês de setembro com os fundos imobiliários, que foi essa questão da MP, né, a medida provisória sobre tributação de investimentos, que foi retirada da pauta lá do Congresso Nacional. Eu cheguei a fazer vídeo alguns meses atrás também falando sobre essa possível taxação dos fundos imobiliários, aí ia ser super alta, depois eles diminuíram e no fim das contas não vai ter, né? Então, obviamente, isso daí acaba fazendo preço também nas cotas dos fundos imobiliários. E o que eu sempre falo, assim, que o grande antídoto contra possíveis tributações, se no futuro tiver, é comprar fundo imobiliário barato, comprar fundo imobiliário bom a um preço justo ou muito barato. Esse aí é o melhor antídoto, mas ao longo da nossa vida a gente vai falar muito sobre isso. Agora, falando sobre o cenário atual. Primeiro, né, essa queda dessa possível taxação ajudou bastante. O segundo ponto,
claramente, pessoal, é questão técnica mesmo, qualidade desses imóveis que fazem parte desses FIIs, né? Então, o que que a gente vê aqui? Primeira coisa, vacância. Vou até colocar essa notícia aqui na tela, ó. Vacância de escritórios em São Paulo cai a 15,2%, menor nível desde a pandemia. O que que é vacância, pessoal? Imóvel vago, né? Então, assim, por exemplo, o HGRE é um fundo de lajes corporativas, né? Muito, inclusive, em São Paulo. Principalmente na época da pandemia, teve muita vacância, ou seja, muito imóvel vago. É o inquilino que alugava esse imóvel e saiu, né? Caiu fora. E isso é péssimo para o fundo imobiliário, porque se ele não tiver essa receita do inquilino, ele distribui menos dividendos. Se ele distribui menos dividendos, possivelmente a cota lá na Bolsa de Valores vai cair também, porque um monte de gente vai vender, né, seu fundo se ele não estiver pagando bons dividendos. Então, quando a gente vê esse retorno, né, da qualidade técnica, os imóveis têm qualidade técnica. Havendo procura, a vacância cai. Então, a gente vê valorização da cota e melhora nos dividendos. Um outro ponto que é importante também quando a gente fala de fundos imobiliários de tijolos, de repente, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre isso quando eu mostrar um gráfico, é a questão do reajuste dos aluguéis. Principalmente logística, né, os gestores estão com facilidade em reajustar os aluguéis, ou seja, chega lá para o inquilino, quando estiver nessa época de reajuste, o ano a ano já tem um reajuste pela inflação, né? Mas quando acaba o contrato ainda tem uma nova negociação, o gestor chega lá para esse inquilino e fala, olha, agora você não vai mais pagar tanto, você vai pagar um pouquinho a mais, né? Então, quando o imóvel tem qualidade, está em boa localização, acontece esse reajuste, além do reajuste pela inflação, que isso já é no contrato, né? Contratual, né? Isso é bem importante. Então, além da questão da vacância, tem essa outra notícia aqui que achei bem legal, né? O Danilo Barbosa, que é um analista lá do Clube FI, que eu gosto muito dele, ele deu uma entrevista falando que tem uma aberração de preços. Por quê? Porque o mercado, né, de fundos imobiliários às vezes não segue o que acontece no mercado físico, mercado real de imóveis, né? Tem muitas negociações acontecendo que não seguem. É uma verdadeira aberração, porque às vezes lá nos fundos imobiliários o valor patrimonial de determinado imóvel, de determinado fundo, não está seguindo a negociação que acontece, né? Pessoas, instituições que estão comprando imóveis aqui no mundo físico estão pagando mais do que o quanto está precificado ali no fundo imobiliário. Então é uma distorção, né? Que isso com a evolução do mercado de fundos imobiliários, que está em franca evolução há quase 30 anos no Brasil, a gente vai ver diminuir esse gap, né? Então, visão de longo prazo, galera, é realmente um momento muito interessante. Vou até deixar mais uma indicação aqui. Eu assisti um vídeo também, uma entrevista lá do Clube FI, do Sérgio Angulo, que é um investidor do mercado tradicional de imóveis, né? Ele é dono de muitos imóveis aqui em São Paulo, por exemplo. Ele disse que ele se apaixonou pelos fundos imobiliários justamente por causa disso, né? É essa visão que ele tem de longo prazo para o investidor tradicional de tijolo, você leva isso para a Bolsa de Valores. Então, não pense em curtíssimo prazo, beleza? E agora, o terceiro grande motivo do porquê os FIIs de tijolos estão interessantes agora. Galera, ciclo de mercado, ciclo de taxa de juros também, né? O que a gente está vendo nesse momento? Taxa Selic super alta, 15% ao ano, determinada pelo Banco Central, mas os juros futuros já mostram uma queda, ou seja, todo mundo espera, não sabe se quando, que haverá uma queda da taxa de juros. Isso faz muito preço, principalmente em fundo de tijolo. E aí eu vou começar a compartilhar alguns números aqui com vocês. Eu peguei esse material aqui que a Carolina Borges fez, lá da EQI, que eu gostei bastante desse gráfico. Veja, ela pegou apenas os fundos de tijolos, né, e o preço sobre o valor patrimonial deles. O preço sobre o valor patrimonial é essa linha verde. E os juros reais, ou seja, taxa de juros do Brasil aqui, já descontando a inflação, seria essa linha preta. Então, assim, muito simples de entender. Quando a taxa de juros ela está lá embaixo, os fundos imobiliários sobem. Então, veja, o que a gente teve lá em 2015? Os fundos imobiliários de tijolos achatadíssimos, ninguém queria. E a taxa de juros estava lá em cima, né? A inflação estava lá em cima também, né? A NTNB, que seria um Tesouro IPCA. E o que aconteceu? O inverso. Quando a taxa de juros começou a cair, quando a inflação começou a cair, os fundos imobiliários de tijolos dispararam, né? E a gente já está começando a ver esse movimento aqui em 2025. A taxa de juros já caindo um pouquinho e os FIIs de tijolos subindo.
Outro ponto importantíssimo aqui também para compartilhar com vocês. O dividend yield médio dos fundos de tijolos nesse momento está 10,49%. Isso aqui é bem alto, tá, pessoal? Contra a inflação aqui, a NTNB, 7,45%. O que seria esse 7,45%, pessoal? É mais ou menos quanto está remunerando o Tesouro Direto, né? O Tesouro Direto IPCA. Então, a gente compara isso com os fundos imobiliários, principalmente de tijolos, por causa da inflação. Esse título do Tesouro Direto, ele remunera inflação mais 7,45. Como a gente sabe que os fundos de tijolos, eles têm reajustes nos seus aluguéis pela inflação, a gente costuma fazer essa comparação. Então, é como se o fundo imobiliário de tijolo, na média, estivesse pagando 10,49% mais a inflação, porque tem reajuste anual, tá? Obviamente, isso aqui não está escrito na pedra, porque pode ter fundo com aumento de vacância, então se o inquilino for embora, não dá para a gente falar que ele vai pagar tudo aquilo, porque se o inquilino for embora, não tem a receita. Mas quando a gente olha esse diferencial do IPCA, esse spread, né, do Tesouro IPCA para a média dos fundos de tijolos, isso aqui é muito grande. Historicamente, não costuma ter esses 3 pontos percentuais de diferença, costuma ser um pouco menos, 2%. Ou seja, mostra que ainda os fundos de tijolos estão baratos, né? Eu vou até compartilhar mais uma informação aqui com vocês. Peguei lá no Instagram do Danilo, né, que é lá do Clube FI, ele mostra separadamente quanto que está o dividend yield médio por segmento de FIIs. Então veja, lajes corporativas 10,8, shopping centers 11, varejo, né, que seria a renda urbana, 11,9, galpão logístico aqui 9,3. Então, essa média que eu mostrei para vocês, 10,4 nos fundos de tijolos. E isso, historicamente, é muito alto. E isso nos traz para essa questão do ciclo de mercado e o ciclo da taxa de juros. E pegando mais uma referência para mostrar para vocês, teve uma transmissão lá no canal da XP, onde o analista aqui, o Max, ele colocou justamente isso, os ciclos de mercado, né, que seria onde a gente está agora projetado para 2026, que seria essa fase 1, juros em queda, né, taxa Selic em queda, inflação controlada, os fundos de tijolos costumam crescer. A fase 2 é quando os juros estabilizam, a inflação está estabilizada também. A fase 4 é o que a gente acabou de viver há pouco tempo, os juros subindo, né? Juros subindo e inflação em alto nível. Nesse momento, vou até colocar aqui no site do Banco Central, é isso que a gente vê, né? Taxa Selic estava subindo em 2024, 2025, agora estabilizou e tende a cair em algum momento, porque o mercado ele é cíclico. Então, galera, deixa aqui embaixo nos comentários se você está investindo em fundos de tijolos, se tem alguma dúvida ou sugestões para próximos vídeos, tá bom? Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais.